Boa noite, pessoal. Agradeço muito a oportunidade aqui pela USE, representando a USE Distrital Jabaquara, e também como pessoa física de estar aqui pela primeira vez nessa casa. E é com grande alegria que, em nome da USE, também nós desenvolvemos essa atividade todos os meses, todo mês, né, de outubro, que é o mês de Kardec. Nós fazemos o quê? Como foi comentado, um intercâmbio entre os expositores e as casas espíritas. E todo ano nós escolhemos um tema a ser homenageado, uma obra ou algum vulto da doutrina espírita, reconhecido pelo seu trabalho. E esse ano foi escolhido a Revista Espírita. A Revista Espírita, como a grande maioria dos livros da codificação espírita, e como a própria doutrina espírita, ele não é um projeto para pessoas iniciadas ou um projeto iniciático, um processo iniciático. Pelo contrário, a doutrina espírita, ela é para ser entendida da maneira mais simples e objetiva possível. Então, ela não requer qualquer curso de formação superior, um conhecimento, ou muitas vezes até que tenha conhecimento das letras, pelo simples fato de saber ler ou não. A doutrina espírita, e esse que é o intuito, principalmente da USE, é a divulgação da doutrina espírita para todos, de uma forma simples, objetiva, que o principal é o entendimento e o conhecimento. Por isso que a doutrina espírita, ela não existe uma hierarquia de conhecimento. A direção de uma instituição, ou de uma sociedade, ou de um grupo de movimento espírita, ele não é por cargo, ele é só um cargo administrativo. Não é por maior conhecimento, por maior poder, pela maior mediunidade, muito longe disso, mas sim pela vontade de se fazer o bem, única e exclusivamente. E que nós estamos todos caminhando em busca do entendimento do conteúdo da doutrina espírita, pelo simples objetivo da única fatalidade para o espírito. Para o corpo físico, a única fatalidade é a desencarnação, a morte do corpo físico. Mas do espírito, a única fatalidade é a felicidade. E isso nos traz de forma plena o que Kardec colocou na sua obra, trazido pelos espíritos superiores, que nós estamos aqui conhecendo a doutrina espírita pelo seu caráter consolador. É porque nós sabemos que, apesar das nossas dores e dos amores não compreendidos, todos nós chegaremos à perfeição. Às vezes é bem complicado pensar dessa forma, né? No nosso dia a dia, com tantos conflitos, com tantas dúvidas, com tanta violência, tanta corrupção, trazendo para o nosso cotidiano, porque a doutrina espírita, o papel dela é esse mesmo. Ela não é um conjunto de obras para nós colocarmos numa estante, ou sermos conhecedores de letra, de palavra a palavra, letra a letra, ponto a ponto. Não, mas é para nós aplicarmos no dia a dia esse conhecimento. Por isso que fala que a doutrina espírita, ela tem um aspecto filosófico. E a base da doutrina espírita é filosófica. O que quer dizer isso? Que é a aplicação desses conceitos na nossa vivência, no que nós fazemos a todos os instantes. A doutrina espírita, ela é tão ampla que não houve nenhum questionamento ainda da ciência que nós vemos, aí que nós conhecemos, que contraria qualquer item da codificação espírita até hoje. E isso quer dizer o quê? Realmente, ela é muito ampla e ela abrange tudo que nós temos na nossa convivência diária. E o tema da noite de hoje é imortalidade da alma. Quando nós falamos de imortalidade da alma, nós trazemos como se fosse um grande cabideiro e nós podemos colocar várias coisas ali penduradas. Nós colocamos mediunidade, vida após a morte, vida em outros planetas, todos esses pontos, né? A reencarnação, um dos principais itens, né, do entendimento da doutrina espírita, tudo isso cabe dentro da imortalidade da alma. Então é impossível
falar sobre a imortalidade da alma num tempo tão curto. Então o que eu trago hoje são algumas informações para nos levarem a uma reflexão. O homem e o espírito. No homem existe algo mais que a matéria e princípio vital. Todos nós sabemos que a nossa força, o que nos faz movimentar de uma forma ou de outra, é esse princípio vital. E nós temos a matéria, a mesma matéria que forma todos os itens que nós temos aí no nosso planeta. E além disso, o homem pensa e tem consciência plena de sua existência. Relaciona ideias, estabelece conceitos, elabora juízos, constrói raciocínios, tira as conclusões e, servindo-se do instrumento maravilhoso da linguagem, comunica tudo isto aos seus semelhantes. E aí nós começamos a criar também e a quebrar. A doutrina espírita é libertadora. E a gente começa a escapar de alguns dogmas e alguns paradigmas e até alguns clichês que nós usamos. Se nós somos responsáveis um pelo outro, pelo processo que nós somos filhos do mesmo pai, frases como aquela: eu sou responsável por aquilo que eu falo, pelo que você entende é um problema seu, isso começa a cair. Será que eu não sou responsável pelo que o outro entende? Como é que eu estou me comunicando com o outro? Quando nós falamos de comunicação, nós estamos falando de quê? De grandes problemas da humanidade que foram gerados por problemas de comunicação, de entendimento. E Kardec, em toda a sua obra, e também, por que não, na Revista Espírita, ele coloca essa questão da comunicação de uma maneira da mais simples e objetiva possível. A Revista Espírita, o primeiro número dela foi lançado no dia 1º de janeiro de 1858. E foi uma obra que Kardec foi o diretor e o seu fundador durante todo o processo ainda do tempo que ele esteve encarnado. A partir do momento que ele desencarnou, a revista saiu de continuação. Porque Kardec também, ele bancava muitas vezes financeiramente essa revista. E no final do primeiro ano, na edição 12, né, a Revista Espírita ela era mensal. E ela reunia vários estudos e várias comunicações e várias correspondências de outros lugares do planeta, inclusive. Não só da França. Inclusive tinha até correspondência que veio do Brasil, falando sobre os fenômenos espíritos que estavam acontecendo. E no final do primeiro ano, Kardec coloca de uma forma muito entusiasta o quê? Que ele achou que superou a expectativa dele. E a gente vê hoje que a linguagem que tem na Revista Espírita, ela serve o quê? Para identificação até dos nossos problemas cotidianos, das coisas que nós vivemos no nosso dia a dia. E isso fala diretamente do processo de comunicação e da nossa relação. Como é que nós nos comportamos em relação ao outro, em relação aos nossos julgamentos? Que coloca aqui, ó. Relaciona ideias, estabelece conceitos, elabora juízos. E falando sobre o homem espírito, né, René Descartes, ele tem uma frase: penso, logo existo. E isso é interessante, é muito simples, mas ela tem uma ideia muito completa, né? Penso, ora, a matéria por si mesma não pensa. Até hoje não descobriu. O cérebro, por exemplo, é um grande desconhecido da própria ciência. Logo, existe em mim, além do corpo material, algo mais, que é o agente do meu pensamento, em virtude do qual, portanto, existo como ser inteligente. E isso ele quer dizer o quê? Que ele pré-existe, ele existe antes desse corpo. E ele continuará existindo. Então a imortalidade da alma passa diretamente por essa existência. Que nós já temos uma carga de inteligência adquirida, de conhecimento adquirido, de experiência adquirida de outras existências. E que nós estamos aqui passando por um processo unicamente de aprendizado. Puxa, mas a dor, ela gera um aprendizado? Se ela não está gerando, a dor não gera aprendizado,
o sofrimento não gera aprendizado, ele não está servindo de nada. Nós estamos sofrendo por sofrer. Parece até tema de música sertaneja, né? Mas não é. Estamos sofrendo apenas por sofrer. E o objetivo não é. Porque assim, Deus não seria soberanamente bom. Nós seríamos apenas o quê? Marionetes na mão dele. Ah, vou dar um pouco mais de sofrimento para esse, vamos ver como é que ele suporta. Vamos apertar o calo mais naquele ali. Esse é um raciocínio, né, o de Descartes. Esse é um raciocínio perfeitamente lógico e conforme a mais pura razão humana. Que existe algo além desse corpo físico. E deveria bastar para que nenhuma dúvida existisse no homem a respeito de que nele vive um espírito. Isso é, um ser imaterial, porém real, independentemente do corpo e a ele sobrevivente. E aí nós falamos assim, o meu espírito. Não. Essa expressão, o meu espírito, ela não está correta. Porque quem está falando com vocês agora não é o meu espírito, sou eu. Eu não sou esse corpo físico somente. Eu estou nessa encarnação. Mas quem está falando para vocês aqui, e também estou me escutando, é o Silvio Espírito. Eu posso falar que esse é o meu corpo, não que esse é o meu espírito. E outras faculdades existem ainda no homem, que nada tem a ver com a matéria, e que são funções de uma consciência individual superior, sobrelevando sobre todas, que é o que? O senso moral. Porque ninguém nasceu, por mais que nós reencarnamos com más tendências, ninguém nasceu para ser suicida, para ser homem-bomba. Ninguém nasceu para cometer homicídio, para ser traficante. Ninguém nasceu para isso. Nós temos as nossas tendências e que nós reencarnamos aqui para quê? Para vencer essas más tendências. Só que nós, muitas vezes, nós sucumbimos. E toda aquela lei da ação e reação, que é usada até de forma equivocada em algumas vezes, né, que tudo tem uma causa, tem a lei da causalidade, que toda causa, ela projeta um efeito, e todo efeito tem a sua causa, e que nós estamos aqui passando por situações, porque isso teve o quê? Pode ser simplesmente um efeito de uma causa, e esse efeito não é para eu sofrer com isso. E aí nós vamos começando a entender o quê? Que expiação, prova e merecimento é uma forma didática de explicar 3 itens que tem uma única função, que é o aprendizado. Se eu sofro, se eu passo por uma expiação, é porque eu preciso de experiência, eu preciso desse aprendizado. Se eu passo por uma prova, superando ela ou não, é aprendizado. Se eu reencarno numa família equilibrada, numa família que me dá valores morais, isso é o que para mim? Também um aprendizado. Porque todos nós aqui encarnados estamos num padrão de desenvolvimento moral muito próximo. Lógico que existem aqueles que têm uma elevação muito maior, como aqueles ainda que estão muito voltados simplesmente ao mal. Entretanto, todos nós estamos muito parecidos ainda. Se a gente vê e fala assim, os problemas só mudam de endereço, porque são todo mundo, se a gente pegar a história de vida de cada um, aqui desta encarnação, nós vamos ver que passam por sofrimentos e situações, principalmente familiares, muito parecidas. Quem nunca passou por um dilema familiar, de doença, de problemas financeiros, de brigas, de filhos, problema, de pais, problemas? Quem não passou por isso? Então isso é quase, para nós, na nossa condição evolutiva, muito próximo um do outro. Mas o entendimento da imortalidade da alma vai nos dar o quê? Uma consciência que nós estamos numa trajetória. Há, contudo, indivíduos descrentes que vivem na negação ou apenas em dúvida, pois possuem a mesma aspiração natural de toda criatura, não morrer.
perguntar para um espírita se ele não tem medo da morte, e ele falar que não tem, é perigoso. Tem alguma coisa um pouco estranha. Eu tenho, não vou dizer nem que eu tenho medo, eu tenho respeito. Né? Por quê, pessoal? Mesmo sabendo que a gente vai chegar do lado de lá, nós temos ainda em nós algumas situações e alguns sentimentos primitivos. E um deles é esse senso de conservação. Porque eu tenho o espírito ainda, no estado que nós estamos, ele tem medo da morte. Não só pelo desconhecimento do plano espiritual e do que vai encontrar lá, ou porque acha que vai para o céu ou para o inferno. Não é só isso. É uma questão instintiva. Como nós, muitas vezes, temos ainda, são os gigantes da alma, como dizem, que é o medo, o ódio, o dever e o amor ainda relacionado às paixões, que ainda, o medo, muitas vezes, ele é instintivo. Existe um medo que é orgulho. Existe um medo que é instintivo, que é da sobrevivência, que está representado muito claramente no quê? Nos animais, por exemplo. Eles têm isso, esse senso de conservação muito forte. E o ser humano também tem. E muitos de nós temos esse receio por essa questão. E Deus, entretanto, Deus, em sua infinita bondade e amor, concedeu ao homem, com as suas manifestações espíritas, a prova de que nele vive o espírito, e que esse espírito sobrevive à morte. A ideia de imortalidade da alma não é algo espírita. O espiritismo ele é uma doutrina ainda muito nova. O cristianismo está aí há mais de 2000 anos. A codificação espírita tem aí por volta de 170 anos. O início da revelação espírita. Mas nós sabemos que os egípcios, por exemplo, o zoroatrismo, que era muito antes de Jesus, já falava da imortalidade da alma. Então não é algo, é algo também que é instintivo ao homem. Esse conhecimento que a vida não se acaba aqui. E não é só por orgulho, no sentido de que, eu não fiz nessa vida, eu faço na próxima. Não, porque muitos de nós não temos nem essa consciência ainda desse fator. Porque nós sabemos que nós não deixamos nada dessa forma para a próxima. Nós temos aqui um tempo, e por isso que o tempo é importante. Porque nós estamos aqui encarnados para resolver uma série de questões. Não no sentido de pagamento de dívida, mas no sentido de aprendizado. E Deus, através dos espíritos superiores, trazem o que? A codificação. Principalmente desmistificando vários conceitos espiritualistas que existiam. Sobre que céu, o inferno, o purgatório criado pela Igreja Católica. Tudo isso foi desmistificado pela doutrina espírita. Infelizmente, hoje ainda, até muita gente cria até algumas situações, falando de posições no plano espiritual, até em obras espíritas, que não são coerentes com a codificação espírita. Mas isso é um outro caso. Tá? Mas nós sabemos que nós pré-existimos e continuaremos a existir. E aí as manifestações de espíritos ocorreram em todos os tempos, desde a mais remota antiguidade. E a verdadeira causa, pessoas já conheciam sobre mediunidade, evocação dos mortos, da sobrevivência, já conheciam sobre isso. Isso já existia, esse conhecimento. Mas era um processo muito para aqueles estudiosos, para aquelas pessoas, os iniciados, que eram chamados. E aí os profetas serviam de intermediários entre os espíritos e os homens. E muitas coisas anunciavam como expressões da vontade de Deus. Muitas vezes, muitas ideias eram trazidas, e muitos ensinamentos eram trazidos, e achavam que era diretamente Deus que trazia, se manifestava ali dos homens. E hoje nós sabemos que o intercâmbio ele é feito do espírito desencarnado para o espírito encarnado. Até de forma muito mais simples do que nós pensávamos antes. Que essa manifestação, que a mediunidade, é uma função natural do encarnado.
E as manifestações espíritas, né? A história do moderno espiritualismo, como foi tratado, né, o espiritismo na América do Norte. Começou por fatos dessa natureza, ocorridos em Hydesville, a partir de 1848, sendo médiuns duas adolescentes da família Fox, as jovens Kate e Margaret Fox, que foi o que? O episódio das mesas girantes. Só que, se a gente pegar, inclusive lá no CCDPE, da casa, instituição que eu tenho em atividades hoje, ela tem, lá não é um centro espírita com todas as atividades de assistência social, de assistência espiritual, de trabalho de desobsessão. Lá não é voltado principalmente a esse trabalho, mas sim ao trabalho de pesquisa e de história do espiritismo. Então nós temos um acervo muito grande. E nós temos jornais dessa época dos Estados Unidos. E isso daqui, pessoal, na Europa foi um grande, era um fenômeno de notícias. Jornais da época, se a gente trazer em paralelo, Folha de São Paulo, Revista Veja, o Estado de São Paulo, Isto É, todos eles colocavam em primeira capa fotos e resenhas, e até aquelas tirinhas, né, os cartoons, falavam a respeito disso. E infelizmente, pelo motivo do outro, isso, por outras situações, como era só uma questão mais de festa do que de entendimento mesmo do que era o fenômeno, a partir do momento que começou a ser estudado, perdeu a graça. O legal era o quê? A farra. Então, quando começou a ser estudado, acabou a notícia a respeito disso. Mas isso era algo muito comum, principalmente nos Estados Unidos. Existiam mais de 16 jornais espiritualistas nos Estados Unidos nessa época. E no caso da família Fox, o espírito produtor dos fenômenos revelou ter sido um mascate que se chamara Charles Rosman, em sua última encarnação. Então as meninas começaram a ouvir batidas, resumindo aqui a história, tá, pessoal? E aí elas começaram a perguntar, se você um toque é sim, 2 é não. E elas começaram a fazer perguntas e começavam a vir os ruídos. E eles começaram a entender que tinha algo interessante, inteligente ali. Inclusive até hoje eles reconstruíram, porque a casa ela foi queimada, ela foi destruída, só que hoje ela foi uma pessoa comprou o terreno, o local, e reconstruiu a casa com o mesmo desenho que tinha na época. Tá? Inclusive os restos mortais do espírito que se identificava como Charles Rosman foi encontrado alguns anos depois. Ele falava que ele estava enterrado na casa. E cavaram o terreno todo da casa e não encontraram ele. Só que alguns anos depois, uma das paredes da casa caíram. E aí viram o quê? Que ele tinha sido emparedado. E que encontraram algumas peças, porque ele era mascate. E encontraram que ele foi emparedado junto com as coisas pelo antigo morador. Provavelmente ele chegou lá para vender as coisas, ele foi assassinado, roubado e emparedaram ele. E um outro exemplo de fenômeno muito comum na Europa, mas que de uma grande impacto, inclusive até o reinado britânico na época, na Inglaterra, fazia muito disso e se discutia muito a respeito disso. Em sessão realizada em 16 de dezembro de 1868 em Londres, o médium Daniel Douglas Home, em transe mediúnico, foi levantado e projetado da parte de fora de uma janela e suspenso no ar. Entrou por uma outra janela. Um grande médium aí, com uma mediunidade, infelizmente, no final da sua vida, ele foi ridicularizado, ele foi tratado quase como um bobo da corte. Mas uma pessoa com uma grande capacidade, inclusive de mediunidade de cura. E hoje a sobrevivência da alma humana encontra-se perfeitamente demonstrada por fatos que têm sido investigados com todo o rigor científico, por numerosos e eminentes sábios desde o século passado. Então, esse estudo sobre a imortalidade da alma, nós tivemos um encontro há pouco tempo dos pesquisadores sobre doutrina espírita, e os casos de estudo sobre mediunidade, inclusive tem um médium brasileiro que está sendo estudado, ele se colocou a essa disposição, por exemplo, que nas sessões de psicografia, ele dá o CPF do desencarnado.
Isso está no YouTube, tá, pessoal, inclusive. E é uma pessoa muito séria, tá? Ele tem feito o trabalho de forma muito séria. E ele estava no Japão, foi para os Estados Unidos, que ele está sendo pesquisado a respeito disso daí. Ele se colocou à disposição desse estudo, porque ele tinha um trabalho de consolo muito parecido com o que o Chico Xavier tinha, e foi dado a ele, ele se colocou à disposição desse estudo. E tem sido gerado um grande rebuliço aí nos Estados Unidos e no Japão, porque ele dá dados assim com uma precisão incrível, inclusive com ensaios grafotécnicos, né, de comparação das letras, da assinatura, de bater número. E uma das vezes, um caso isolado, ele colocou um espírito, trouxe um número. Aí a família falou assim, não. Aí a família levou os documentos e falou assim, não bate com nenhum número. E aí o espírito falou assim, pode procurar em casa, nos meus documentos, que vai bater. E o número batia com o quê? O número do PIS dele. A tal ponto chegou o resultado dessas meditações que Alfred Russel Wallace, um dos mais eminentes investigadores dos fatos espíritas, fez esta afirmativa categórica. O Alfred Russel Wallace, ele trabalhou diretamente com o Charles Darwin. Ele, inclusive, vamos dizer, ele levou menos fama que o Darwin, mas ele trabalhou em paralelo durante muito. O trabalho dele foi muito grande. Entretanto, num determinado momento da carreira acadêmica dele, ele foi estudar os fenômenos espíritas. Inclusive, o Russel Wallace, ele tem cadeira lá nas universidades da Inglaterra. E aí ele coloca o seguinte: o espiritismo está tão demonstrado como a lei da gravitação. Um cara que quebrou, que era odiado pela igreja, porque ele tinha comprovado, junto com Darwin, a lei da evolução. O que queria dizer? Que o homem não foi criado em Adão e Eva, que o homem era um descendente do macaco. Então ele coloca o seguinte: o espiritismo está tão demonstrado como a lei da gravitação. E as mesas girantes foram também chamadas de mesas falantes, porque, valendo-se das pancadas que nelas soavam, podia responder inteligentemente as perguntas das pessoas presentes às sessões. Por que fazíamos aquelas sessões que eram grandes festas? Ao invés do pessoal beber, né, ficar ali na mesa conversando, eles ficavam brincando com as mesas subindo e descendo. E foi isso que chamou a atenção de quê? De Kardec. Kardec se sentiu atraído por isso. Por quê? Falaram para ele: olha, tem umas mesas aí que estão brincando. Kardec conhecia de magnetismo. Ele falou assim: não, isso é fenômeno de magnetismo. Não, elas dão respostas inteligentes. Aí Kardec: opa, peraí, o que está acontecendo? E foi aí que Kardec foi estudar. A partir do momento que Kardec começou a estudar, começou a levar com seriedade, acabou a graça da brincadeira. Então o assunto, ele não repercutiu mais na Europa. E depois disso, esses ensinamentos eles foram reunidos e ordenados, constituindo o admirável corpo da doutrina espírita, em Fechado Livro dos Espíritos, o primeiro livro lançado, que se seguiram outras obras, como o Livro dos Médiuns, cuja segunda parte das manifestações espíritas é totalmente dedicada ao estudo dessas manifestações. E isso trouxe o quê? A comprovação da imortalidade da alma, porque trouxe a vivência dos espíritos lá no plano espiritual. Tem uma obra que é pouquíssimo lida e estudada, mas que deveria ser uma das primeiras, junto com esses outros, mas que as pessoas vão ler outras coisas antes dele. Por exemplo, o Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno traz um relato dos espíritos. Espíritos assim, que encarnados, foram suicidas, não ligavam para nada, ou foram bondosos, ou foram caridosos, né? Ou ficavam, ou tinham problemas, ou foram dados como desaparecidos aqui. E ele traz um relato da vivência dele lá no plano espiritual. Como é que está sendo a vida dele no plano espiritual? Acho que todo mundo deveria ler isso como reflexão. Todo mundo deveria, quem estuda a doutrina espírita, deveria entender como é o processo, que quase como Kardec coloca ali, os espíritos de uma forma muito interessante, que parece o quê? Um julgamento, que fala o seguinte, traz o quê? A justiça divina. E aí aquele negócio, o pacto céu e inferno, a gente vê que isso não existe. São dadas oportunidades, quantas forem necessárias, e que nós vamos
reduzir o nosso sofrimento a partir do momento que nós tivermos entendimento. Assim, eu não preciso mais disso. Mas de forma, sabe, assim, eu não quero mais passar por isso na minha vida. Chega, eu já aprendi, mas de forma real. Então, a partir daí a gente vê que esse processo de justiça divina, ele funciona dessa forma. Que nós passamos por todas as nossas dificuldades, porque não existem vítimas perante a vida. Nós só passamos por aquilo que nós precisamos. Por mais que seja complicadíssimo e doloroso entender isso. Mas nós só passamos por aquilo que nós precisamos. Essa é a justiça divina. E o livro dos médiuns, né? A primeira obra de Kardec que se deve consultar sobre o tema mediunidade, visto que, como obra geral, nenhuma outra existe que a supere, vindo logo depois o livro No Invisível, de Leon Denis, que é um autor também que é pouquíssimo estudado, mas também traz uma contribuição. Como é que é, sempre trazendo o quê? Como nós somos lá no plano espiritual. Como nós nos comportamos no plano espiritual. E aí nós começamos a entender de forma muito clara o que acontece conosco aqui como encarnados. Por que nós passamos por tantas dificuldades? E isso fica muito escancarado e muito claro. Para quem já teve a oportunidade, por exemplo, de ler as obras lá da série André Luiz, que são as reportagens do plano espiritual, André Luiz é um grande repórter, né? E ele vai contando e vai vendo, e a gente vendo toda a trajetória de André Luiz, desde o livro Nosso Lar até o último livro lá, A Vida Continua, como a visão de André Luiz sobre o que é o plano espiritual, sobre a vida, o sofrimento, os problemas como tem, como ele vai amadurecendo. Tirando até todas as... não falando só das questões da ciência, da pesquisa, mas do ser humano, né? Do espírito desencarnado. Como é o entendimento dele e a relação dele, principalmente, ainda com os defeitos, né? Com as dificuldades morais que nós temos. E é isso que tem que servir de base para nós. Porque todo estudo, toda a prática, todo desenvolvimento, ele é importantíssimo. Mas ele tem que ter um resultado real e prático dentro de nós. Sabendo que ninguém fica bom por ficar bom. Nós melhoramos espiritualmente, nós avançamos, evoluímos espiritualmente pela consciência e pelo entendimento. Algumas pessoas precisam contrair mais intelectualidade para entender algumas coisas. Outras pessoas não. Elas conseguem, só com o entendimento que elas têm, evoluir e avançar. Entretanto, chega momentos que nós precisamos evoluir em um campo para evoluirmos em outro e assim sucessivamente. Lembrando que a condição que nós estamos aqui, até encarnados, nós somos a nossa melhor versão. Evolutivamente a nossa melhor versão. Entretanto, o nosso conhecimento e as nossas vivências, na maioria das vezes, elas estão ainda presas lá no inconsciente. E isso é muito bom. Nós não lembrarmos de como nós éramos anteriormente, a nós como hoje, é muito importante. Como é que nós iríamos lidar convivendo com essas pessoas dentro da nossa casa, por exemplo, que nós não temos afinidade e soubéssemos de forma clara qual foi o motivo desse problema? Será que a gente ia saber? Se hoje, se uma pessoa olha para nós, não nos dá bom dia, nós já fazemos, né, uma reflexão, um julgamento, né, nós julgamos, nós punimos, também amanhã eu não falo bom dia para esse daí. Esse daí deve estar com problema em casa, que nem bom dia deu hoje. Nós julgamos muito o outro. Por quê? Porque nós temos esse entendimento. Imagina se nós soubéssemos de tudo, de como nós fomos e o outro foi. O que seria de útil nisso daí? E, junto a tudo isso, seguem-lhe numerosas obras, quer gerais, tratando de toda a fenomenologia espírita, quer particulares, ou seja, que tratam de determinados fenômenos. Então, o convite é o quê?
sempre a estudarmos. E existem muitas formas de estudar. Existe aquele que gosta da leitura, o que gosta de ver nos cursos, o que gosta de vir assistir às palestras. Eu, até por uma questão de ética, até com a minha tarefa espírita hoje, eu acho importantíssimo nós estudarmos em grupo. Por quê? Porque o estudar em grupo não é só você ter uma pessoa falando, mas é a troca de experiências dentro do próprio grupo. E é isso que nos traz o quê? São as vivências, porque nós somos aquilo que nós sentimos e as histórias que nós temos para contar. E mesmo histórias lá atrás que não tiveram supostamente final feliz, ela pode hoje, depois de tanto tempo, entender que aquela que nós julgávamos como uma tragédia ter sido o melhor que aconteceu. Então essa experiência, esse amadurecimento é muito importante através do estudo da codificação espírita, das obras espíritas de forma geral e, por que não, da revista espírita. E assim, fechando, né, com essa consciência da imortalidade da alma, qual o nosso papel e entendimento sobre provas, expiações e merecimento? Como que está a nossa vida? Pensando que a nossa vida não é só aqui, e não é só esse momento, que nós somos seres antecessores e continuaremos depois daqui, o que nós estamos fazendo com a nossa existência? E deixando até nesse momento de lado, até a questão, como estava sendo falado aqui antes da palestra, do mundo de regeneração. Vamos deixar o mundo de regeneração como se ele não existisse, nesse momento. Fazer um trabalho mental. Se nós vivêssemos hoje, o que nós estamos refletindo a respeito disso dos nossos sofrimentos? Porque a imortalidade da alma, esse conhecimento de imortalidade, ele teve uma única função desse entendimento. Para quê? Como consolador. Mas isso é que está sendo consolador para nós hoje? Ou nós estamos naquela ideia que eu tenho que viver só o hoje? E que preço que eu estou pagando por viver só hoje? Essas frases, lembra dos clichês que eu falei? Essas frases bonitas de Facebook, a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, vamos viver. Será que a gente precisa viver tudo hoje? Ou a gente precisa viver um dia de cada vez? Tem uma diferença muito grande. E se nós utilizarmos o olhar que nós somos espíritos imortais, o que é imortalidade? Começa num ponto e ele vai linha infinita. O que nós estamos passando por aqui é o quê? Se a gente olhar de longe, é um ponto só nessa linha. Imagina uma linha no caderno, a gente faz um ponto, e essa linha não tem fim. Hoje é só um ponto. Nós teremos ainda muitas encarnações pela frente. E com toda a certeza, já passamos por situações muito piores do que nós estamos passando hoje. Então a nossa reflexão é o quê? É um dia por vez. Igual tem lá no... eu não lembro, né? Mas eu não lembro todos, mas que é no livro, né? As regras dos alcoólicos anônimos. Que de vez em quando a gente precisa ler aquilo ali. Não como alcoólatra, como dependente químico, né? Não como alcoólatra, como dependente químico. Mas lermos, mesmo que não tenha passa por essa situação, mas ler e entender que é um dia de cada vez. A gente precisa viver um dia de cada vez. Hoje é mais um dia. Esse é o grande ensinamento. A doutrina espírita nos traz isso de maneira muito clara. Dúvidas, pessoal? Perguntas, colocações? Só não fale dizer que não gostou. Fica à vontade, que tem um pessoal aqui da casa aqui que está pronto aqui para responder, tá? Ou o pessoal não gostou de nada e está constrangido de dizer isso, vai dizer quando eu for embora, tá? Então pessoal, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de estar falando a respeito disso. Para mim, sem prepotência, arrogância, pretensão nenhuma, para mim sempre é um grande prazer falar sobre doutrina espírita
Não, eu faço pouquíssimas palestras, né? O meu negócio é em sala, eu tenho lá em sala de aula, não é nem estar aqui fazendo palestras, né? Mas eu acho que é importantíssimo esse momento, principalmente, obrigado por darem essa oportunidade para eu estudar e também para eu fazer a minha reflexão. Obrigado e assim, desejo que vocês alcancem a felicidade da melhor maneira possível, no grau de entendimento de cada um e que sejam sempre muito felizes, independente do que tenham e do que queiram. Muito obrigado, pessoal. Boa noite.